Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Renato Pinheiro passando por aqui, advogado tributarista, especialista na recuperação de créditos tributários e conforme eu disse durante o dia, hoje, promessa é dívida, nós iríamos conversar um pouquinho sobre a recuperação dos créditos tributários do que se refere aos produtos monofásicos e especificamente com relação a bebidas frias, cerveja, refrigerante, água mineral, destilado, isotônicos, no que se refere aos atacadistas, varejistas, consumidores finais, todo mundo que está pagando PIS e COFINS e não deveria pagar PIS e COFINS por conta de que este produto, conforme eu já disse em outras oportunidades, ele é tributado lá no começo da cadeia econômica. Bom, vamos lá. Que cadeia econômica? A gente já conversou sobre isso aqui. A cadeia econômica, o que ela é? É essa sucessão de negociações, de negócios, de compras e vendas realizadas. Então, por exemplo, imagina que um produto ele surge de algum lugar. Ele é produzido aqui no Brasil, ou se não é produzido aqui no Brasil, ele é importado de onde se produz. Então, vamos imaginar que existe uma bebida que ela é muito peculiar, é produzida... Bom, vamos lá, tequila. Tequila não é uma bebida brasileira. Até pode ter para fabricante aqui no Brasil, mas é uma bebida do exterior. Então, importa-se a tequila e na importação incide o PIS e COFINS. No entanto, o que a Receita Federal entendeu e percebeu, foi uma sacada da Receita Federal, que é muito mais fácil tributar lá na importação ou no caso do produto que é produzido aqui no Brasil, na produção, do que em todos os elos da cadeia econômica, que aí é o atacadista, o varejista e o consumidor final. Imagina, consumidor final é você que efetivamente consome o produto, mas eu estou falando como indivíduo, né, como contribuinte, mas imagina que bares, restaurantes, lanchonetes, distribuidoras, todos esses aí, eles eventualmente pagam o PIS e COFINS e não tem conhecimento de que esse valor já foi tributado lá no começo da cadeia econômica. A Receita Federal ela aplica uma alíquota mais alta no começo da cadeia econômica, no primeiro elo da cadeia econômica, para que esse valor arrecadado sustente toda a cadeia, para que ela não tenha que fiscalizar o boteco da esquina, por exemplo. Então é essa a natureza, esse o sentido da tributação concentrada, que é o tributo monofásico. Então, eu disse hoje, e a gente ia conversar especificamente sobre as bebidas, sobre restaurantes, bares e qual que é, né? Normalmente não se pensa, até, como é que eu vou dizer para vocês? No caso de distribuidoras que tem um faturamento maior, o empresário tem existe uma preocupação na lucratividade do negócio, então ele começa a se preocupar com a tributação, não que o contribuinte, no que se refere ao aspecto econômico, em uma proporção menor, não se preocupe, todo mundo se preocupa com a carga tributária, porque isso reflete automaticamente nos resultados do negócio. Bom, mas o que ocorre é o seguinte, muitas vezes o bar da esquina, ninguém acredita naquele botequim da esquina, exista a recuperação a ser realizada, e tem recuperação a ser realizada. Se existe tributo pago a maior, que já foi cobrado no início da cadeia econômica, por qual razão que o contribuinte, tendo direito à sua restituição, deixaria esse dinheiro com a Receita Federal? Se a Receita Federal é tão voraz na hora de tributar. Então, sejamos justos, justiça seja feita. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se existe direito da Receita Federal em cobrar a tributação, quando é o caso, também do contribuinte, tomando conhecimento de que a tributação ela é indevida, faz todo sentido que o contribuinte faça o requerimento da restituição de seus créditos tributários, que são decorrentes do PIS e COFINS dos tributos. Bom, mas como eu disse hoje de manhã, a gente iria conversar sobre os monofásicos nos casos dos restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, atacadistas, varejistas e distribuidores, no que se refere a água, refrigerante, cerveja, isotônico e bebidas destiladas, bebidas frias. Então, o que ocorre é o seguinte, aqui
no que se refere ao monofásico, não se restringe o regime tributário. Então, a gente não está preso ao fato de que a recuperação tem que ser feita apenas para as empresas do Simples Nacional, ou apenas para o lucro resumido, ou para o lucro real. Ok, mas existe um fato. As empresas que estão no regime do Simples Nacional, elas muitas vezes, o que acontece? Não existe a segregação, a exclusão, a identificação dos produtos que são enquadrados no regime da monofasia, que são tributados lá no começo da cadeia econômica, e aí na hora de fazer o cálculo da DAS, de entrar no PGDAS, que é o programa gerador da guia para pagamento do Simples Nacional, não segrega este valor do tributo do PIS e COFINS, ou seja, paga duas vezes. Já foi pago o tributo lá no começo da cadeia econômica e paga-se mais uma vez. Ou seja, o espírito da norma vai para o espaço. Porque se a norma foi criada com uma alíquota mais alta lá no começo da cadeia econômica, se chega agora no atacadista, no varejista, no consumidor final e incide, mesmo que indiretamente, porque você não está pagando lá PIS e COFINS, mas na composição do cálculo da sua DAS, você tem a incidência do PIS e COFINS. Não é feita a segregação desse produto, está pagando duas vezes. E o que acontece é o seguinte... No caso do Simples Nacional, às vezes a gente despreza. Você imagina que o boteco da esquina, por exemplo, não tem restituição. Puxa, tem bastante restituição, porque é justamente esse cliente, esse contribuinte que não faz a menor noção, não faz uma segregação. E eu já disse isso aqui em outras oportunidades. O que acontece é o seguinte... As contabilidades, elas têm competência para fazer, competência no que se refere à capacidade, à prerrogativa. O contador ele pode fazer a segregação. O que ocorre é que, na realidade, a contabilidade não faz, porque operacionalmente não é viável, não é possível. E isso também é culpa um pouco do contribuinte, no caso, o cliente da contabilidade. Porque... se a contabilidade chegar para uma empresa que é do Simples Nacional e o ticket médio das empresas do Simples Nacional no Brasil é de aproximadamente R$500 por mês para a contabilidade, 500 a R$1.000, vai dobrando, você não consegue criar uma estrutura para a segregação dos produtos. O que a contabilidade acaba fazendo é as obrigações acessórias, que é a escrituração da empresa, os lançamentos, folha de ponto, e ela restringe-se a isso. Ela não tem quadro de funcionários. O quadro de funcionários seria para ela, na prestação de serviço, um valor mais alto que, via de regra, o cliente não quer. Ele faz a opção pelo mais barato. Ele falou, o simples quanto que é? É tanto, eu quero esse aí. Só que isso representa um prejuízo no negócio. O negócio torna-se menos lucrativo, porque você está dispondo de um valor, o que é custo seria lucro, seria faturamento. Então, imagine agora no final do ano que o empresário está desesperado para poder realizar o pagamento do 13º salário, está buscando aí um capital de giro. Na realidade, na maioria das vezes, especialmente, esse segmento só não é melhor que o segmento das autopeças, que eu comentei agora na semana, inclusive. Autopeça, 80% dos produtos comercializados, eles estão incidentes no regime da monofasia. Já são tributados lá no começo da cadeia econômica. Agora, das bebidas, é excelente também, é excelente. E, como eu disse, vale para todos os regimes tributários, bares, restaurantes, lanchonetes, atacadista, varejista, distribuidoras, adegas. Então é muito interessante e é um dinheiro no caixa da empresa agora no final do ano. E como é que funciona? É importante até falar o seguinte: esse procedimento é um procedimento administrativo, tá? A gente faz no escritório um requerimento administrativo por uma simples razão. Como essa matéria ela foi muito demandada no Poder Judiciário, chegou um determinado momento que os recursos, quando eles sobem para o tribunal, os seus efeitos tornam-se com efeitos repetitivos. Eles trazem consequências nas demais demandas posteriores àquela decisão. Então, o que acontece é o seguinte:
Por conta do efeito repetitivo dos recursos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou no seguinte sentido: não existe a necessidade de propor demanda judicial para requerer a restituição dos créditos do PIS e COFINS dos produtos monofásicos. Isso por quê? Porque corre-se o risco de você ingressar com ação judicial e a ação ser extinta por ausência de objeto, o que vai gerar eventualmente a condenação de honorários de sucumbência, que é você pagar o honorário do procurador, que é o advogado da parte contrária. Então, se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconhece e a Receita Federal também reconhece que esse é o procedimento, não faz sentido entrar com uma demanda judicial. Ela é um pouco mais trabalhosa, a demanda administrativa, só que também o resultado é muito mais rápido. Como é uma demanda, como é uma questão já pacificada, identificado que os produtos, quais são os produtos monofásicos no seu faturamento, nas suas notas fiscais, o prazo para restituição desses valores, do valor recolhido a maior, de 90 dias. Em 90 dias o dinheiro está na conta e não é do advogado, o dinheiro está na conta da empresa. E aí, naturalmente, o honorário do advogado, no caso do nosso escritório, ele vai incidir sobre o sucesso, é o honorário ad êxito. Então, para o empresário, é uma questão muito vantajosa, porque ele não vai colocar a mão no bolso em hipótese alguma, ele vai colocar dinheiro no bolso. Então, não dá para desprezar, é uma demanda que vale a pena quem é empresário e trabalha é Simples Nacional e trabalha no segmento especificamente das bebidas, vale a pena procurar a restituição dos seus créditos, porque isso pode fazer a diferença no seu negócio. A gente sabe que é tudo muito apertado, tudo muito difícil. O empresário ele arca com ônus e bônus do negócio. Então, quando o negócio dá certo, ótimo, muito bom, nada mais justo, afinal de contas, ele está fomentando a economia, ele está colocando a cara para bater, então nada mais justo do que ele colher os louros da vitória. No entanto, quando existe o ônus, o empresário que sustenta o ônus também. Então a gente sabe como é difícil e por conta disso, o planejamento tributário, primeiro, o planejamento tributário é muito importante, eu sempre bato nessa tecla. E segundo, que se existe a identificação da monofasia, de que os produtos comercializados são monofásicos, sejam monofásicos por conta de que são importados e na importação aplica-se a alíquota mais alta, ou então na sua produção da mesma sorte, tem que ingressar com pedidos de restituição dos créditos tributários. Então, para encerrar, não me alongar muito mais no tema, acho que esgotamos aqui o necessário e mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Peço para que vocês curtam aqui o vídeo, compartilhem, comentem o vídeo, isso é muito importante para o nosso trabalho. Conto com a ajuda de vocês para continuar esse trabalho aqui, esse foro de discussão do direito tributário e da restituição dos créditos tributários, e conto com a presença de vocês na próxima terça-feira e traremos na semana um novo tema. Já anuncio lá no Instagram qual vai ser o tema que a gente vai comentar à noite, e terça e quinta-feira estarei com vocês aqui, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, uma ótima noite, ótimo final de semana, abraço!